A paz do Senhor, meu nome é Jonatas, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos fazendo a leitura bíblica anual dentro de um planejamento diário da Bíblia cronológica. Hoje, episódio de número 25, nós vamos comentar textos de Gênesis 38 até Gênesis de número 40. Aqui tem a história de Judá e Tamar, é uma história bem interessante, quando Judá sai da casa do seu pai. Também nós temos o início da história de José, que vai fazer ele ser conhecido como José do Egito. José primeiro na casa de Potifar, depois José na prisão. Então venha conosco nessa jornada diária. Desde já, peço para que você se inscreva no canal, curte, comente, deixe suas impressões, questionamentos, será de grande valia e, evidentemente, compartilhe essa palavra com alguém, porque pode fazer toda a diferença na vida de alguém. A palavra de Deus é aquela que nos liberta. Amém? Capítulo de número 38, nós temos Judá saindo da casa do seu pai, possivelmente depois de tudo que aconteceu com José ali. Judá é aquele que intercede para que José seja vendido pela caravana ismaelita que está indo em direção ao Egito. Então Judá possivelmente deve ter ficado ali com talvez um remorso, com questões ali com seus irmãos, e ele sai, ele vai ali para a terra dos cananeus ali, eles já estão naquela região, ele conhece um adumita, o nome dele é Irá, e ele se hospeda. E ele se hospedando naquela casa, ele conhece uma moça, filho de um certo Sua, cananeu, e se casa com ela. Com essa moça ele vai ter 3 filhos, o primeiro é Er, o segundo é Onã, e o terceiro é Selá. O texto bíblico vai dizer que Er, o seu primogênito, se casa. O nome da sua mulher é Tamar. Só que Er era cruel, Er tinha questões ali que a Bíblia não vai falar, mas Deus o rejeitava, Deus o abominava. De modo que Deus permite que ele seja morto, ou que ele morra, alguma coisa, não vamos ter detalhes, mas fato é que o primogênito morre. Então, Judá pega Tamar e dá a Onã e fala para Onã: olha, Onã, você agora vai casar-se com Tamar e você vai gerar um filho nela, e o filho dela será a descendência do seu irmão morto, Lembrando que nós estamos dentro de uma cultura ainda tribalista, imperava um código ali, que a gente chama o Código de Talião, que tinham leis como olho por olho, dente por dente. Tinha essa lei também, que quando o irmão morria, o mais velho, o mais novo sempre assumia a sua esposa, caso não tivesse filho, e o filho seria do irmão morto para dar continuidade à geração. Era uma cultura tribal. E Onã, ele não aceita isso, ele não quer isso, e ele fala: não vou fazer isso. E toda vez que ele tinha relação com Tamar, ele pegava e rejeitava o sêmen, expelia o sêmen em terra, de modo que, evidentemente, não ia ter filho. E Deus também não se agrada dessa situação, não se agrada com o pensamento do coração, com a intenção do coração de Onã, e também mata Onã. Sobrou quem? Sobrou Selá. Só que Selá era um menino, era uma criança ainda. Então Judá fala assim: olha, Tamar, volta para a casa dos seus pais, e quando Selá crescer, tiver a idade, eu te dou ele como esposo, para dar continuidade na vida. Só que Selá cresce e Judá se esquece dessa lei, esquece desse trato, na verdade, desse comprometimento. O texto bíblico vai dizer que a sua mulher morre, e passado o tempo de luto, ele vai para uma terra tosquear, onde ele ia passar pela região da casa de Tamar. Tamar sabe disso, ouve isso, e ela vai para a beira do caminho, tira as suas vestes de luto, coloca uma veste de prostituta ali cultual, que tinha-se muito nas beiras da estrada, em lugares específicos. Judá, olhando, se encanta e vai ter relações com aquela mulher. No final, Judá está desprevido de dinheiro, de alguma coisa para pagá-la, e ele vai falar assim: olha, eu mando alguém te pagar, E ela fala assim: não, como que eu vou saber disso? Então eu quero um sinal, você precisa me deixar o seu selo, o seu lenço, o seu cordão e o seu cajado. Aí quando vierem me pagar, eu devolvo. Só que daí, quando Judá manda pagar ela já não está mais lá, ela saiu. Depois de algum tempo, chega aos ouvidos de Judá que Tamar está grávida. E aí ele fica enfurecido, porque dentro daquela cultura era digno de morte. E fala assim: vamos apedrejar ela. Só que aí Tamar fala assim: antes de me apedrejar, toma aqui, manda para Judá
esses itens aqui que é do pai da criança. E aí Judá vendo, ele reconhece, fala assim, poxa, eu errei, né? Eu cometi esse erro. Então ele pega Tamar e como esposa, né, para dar continuidade. Lembrando que Judá é um personagem extremamente importante na história, porque ele dá origem à tribo de Judá, que vai vir, né, o rei Davi, o próprio Jesus Cristo, mais uma vez reafirmando, e Tamar está evidentemente nessa linhagem, né? E ela dá à luz a gêmeos, né? É Pérez e Zerá, né? Até tem uma história interessante ali, que o Zerá colocou a mãozinha para fora, na hora de nascer colocaram um laço vermelho nele para reconhecê-lo como primogênito, só que daí ele recolheu a mão e o Pérez veio na frente, tanto é que o significado é aquele que abre o caminho, né? E Pérez e Zerá é vermelho, por causa do laço vermelho. Mas aí encerramos o capítulo 38, no capítulo de número 39, voltamos com a história de José. José foi vendido chegando no Egito, ele foi vendido para a casa de Potifar, e o texto vai dizer que Potifar identifica em José a bênção de Deus, que tudo que José coloca prospera, de modo que Potifar entrega literalmente as chaves da casa dele para José. O texto vai dizer que Potifar só se preocupava em comer, porque José resolvia tudo, ele não era apenas um mordomo, ele era o administrador, ele era o gerente, né? Ele era tudo ali, ele fazia tudo e tudo que ele colocava a mão prosperava. Só que tinha um problema, José era um menino, né? Forte, imponente, como a Bíblia fala. E a mulher de Potifar começou a se interessar por José. E ela começou a falar com José, a tentar trazer ele. E falou assim, olha, eu quero ficar com você e tal. E aí José, ele sempre falava assim, não, eu não posso desagradar o meu Senhor que confiou em mim, mas principalmente Deus que está no céu. Gente, olha a história de José. Tudo que ele está passando, está como escravo, foi vendido pelos irmãos. E ele se permanece íntegro, né? Ele permanece com essa fidelidade ao Senhor. Chega um dia que não tem ninguém na casa, só está a mulher de Potifar e José. Então ela percebe que é o momento. Ela chega para José e avança em cima dele, né? Era um moço e fala assim, agora você vai ficar comigo. E aí José escapa dela, né? Se desvencilha dela ali, sai ali, só que ele deixa a capa na mão dela. Então ela começa a gritar, os servos vêm e falam assim, o que aconteceu, minha senhora? Fala assim, José tentou me atacar, José tentou me forçar alguma coisa, né? Ele tentou, e aí ela fala assim, aqui está o sinal, olha a capa dele, né? Eu gritei, ele saiu correndo, por isso que vocês chegaram aqui, ele não está aqui. E quando eles vão falar isso para Potifar, Potifar fica muito enfurecido, pega José e coloca ele no cárcere. O cárcere onde ficavam os prisioneiros do rei. Esse cárcere é interessante porque ele ficava debaixo da sala do faraó, de modo que quando o faraó batia o cetro dele lá no altar, muitas vezes, né, no trono dele, muitas vezes na prisão ali era ouvido como uma sentença de morte ou de vida, né? Então é interessante esse contexto. Então no capítulo de número 40, capítulo de número 40, nós temos José já dentro da prisão e, por incrível que pareça, o carcereiro observou José e viu que tudo que José colocava a mão prosperava. O que ele fez? Deu a chave da prisão na mão de José. José era o carcereiro ali, supervisor ali dos presos, né? Os presos mais importantes do Egito, que ficavam naquela prisão muito seleta. Então José era esse homem. E ele tinha uma sensibilidade incrível. No capítulo de número 40 vai nos contar que José, num dia ele percebe que tem dois homens lá, eles estão meio tristes, meio chateados, tinham acabado de chegar. E José vai falar, o que está acontecendo com vocês? E eles tinham sonhado, era o copeiro do faraó e o padeiro do faraó, que tinham feito alguma coisa e por aquilo que eles tinham feito, eles estavam ali. Vamos acompanhar esse texto, porque é interessante. Olha só, versículo de número 9. Então o copeiro-chefe contou o sonho a José e ele disse, em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão, peguei as uvas e os espremi. No copo de faraó entreguei a faraó. Esta é a interpretação, José já falando. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e entregá-lo no seu cargo.
e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume do antigo. Olha lá no final, versículo 15. Porque, de fato, fui roubado na terra dos hebreus. Aliás, versículo 14. Porém, lembre-se de mim, quando tudo que correr bem, peço que seja bondoso para comigo e fale a respeito de mim ao faraó, para que me tire da prisão, porque de fato fui roubado na terra dos hebreus e aqui nada fiz para que pusesse. Eles tinham tido um sonho e aí José interpreta o sonho do copeiro e fala assim, ó, em 3 dias você vai ser restabelecido no seu cargo. O padeiro, olhando José dar uma boa sentença, também diz o seu sonho. Só que o seu sonho, infelizmente, também é 3 dias, só que é 3 dias para a morte. E o que acontece? Literalmente isso. Depois de 3 dias é o aniversário de Faraó, ele faz uma grande festa e ele dá aquelas batidas do cajado. Só que, a respeito do copeiro, era para reintegrar ele no cargo. A respeito do padeiro, era a morte, como José prenunciou na palavra. Agora é interessante porque você viu que José falou assim, olha, não esquece de mim. E era fácil de se lembrar, porque a prisão era debaixo do trono de Faraó. E o copeiro servia todo dia, ele vivia naquele ambiente, né? Mas ele não se lembrou, né? Ali, versículo de número 23, que encerra a jornada diária, fala assim, porém o copeiro-chefe não se lembrou de José e esqueceu-se dele. Mas, na verdade, a gente vai ver que não é que ele se esquece dele, é que existe um tempo certo de se lembrar de José. Às vezes, se nós somos lembrados no tempo errado, isso não será bom para nós, né? Gente, eu gosto muito da história de José e eu sei que nós vamos aprender muitas coisas e o Senhor vai ministrar no nosso coração. Mais uma vez eu te peço, se inscreve aí, né, no canal, vai ser bênção para a sua vida, para a nossa vida, nos estimula a continuar trabalhando e o Senhor vai nos abençoar. Deixa eu te abençoar, que o Senhor Deus Pai te proteja e guarde onde precisares da planta do vosso pé, não somente a ti, mas aos teus, que o Senhor te dê saúde, brinde a tua saúde e te dê prosperidade, não somente a ti, mas aos teus. Deus te abençoe.